Seja muito bem-vinda ao nosso Finanças em Dobro podcast número 1. O lugar onde você aprende a investir e a viver de dividendos. E no podcast de hoje nós vamos trazer um tema extremamente importante para você. 3 atitudes que mudaram completamente a nossa vida financeira e que podem te ajudar aí nas suas finanças e na hora de você fazer os seus investimentos. Né, Carol? Mudaram completamente. Existe o Thiago antes, a Carol antes e o Thiago depois e a Carol depois, que a gente começou a organizar as nossas finanças, começou a fazer os nossos investimentos, né? Acho que foi toda uma construção, não foi uma coisa assim de um dia para o outro. Na verdade, foi uma construção, vários anos até a gente chegar hoje a se tornar hoje professora de investimentos, né? Muitas pessoas acreditam que eu vou assistir uma aula de finanças e de um dia para o outro eu vou mudar. Não, igual o Thiago falou, a gente demorou bastante tempo pra gente realmente, foi uma caminhada. E tudo que a gente foi aprendendo nesse tempo é o que a gente vai conversar no assunto de hoje, que foram as 3 atitudes que a gente percebeu que fizeram a diferença na nossa vida. E eu acho que a gente pode falar dessas atitudes que elas foram de forma gradativa e a gente foi também se conhecendo ao longo do tempo, né? A gente vai falar das 3 principais, mas uma não exclui a outra. É claro que uma é complemento da outra e a gente ensina isso hoje para as nossas alunas, para os nossos alunos, como é que eles podem cuidar melhor das finanças e fazer investimentos. Então a gente separou essas 3. Eu acho que é legal a gente começar a falar sobre cada uma e explicar também como é que isso mudou dentro da nossa vida financeira. A primeira delas é que a gente começou sim a viver um degrau abaixo. A gente sempre fala, né? Gastar menos do que ganha. Antigamente não era assim, né? Antigamente a gente sempre teve um bom salário, só que a gente não conseguia poupar. Na verdade, eu não conseguia. Você tinha essa facilidade, né? Eu acho que veio da sua infância também, veio da sua adolescência você cuidar do seu dinheiro também. Só que eu não conseguia. Lembra desses episódios? A gente tinha o salário, mas você conseguia sobrar e eu não conseguia. As pessoas acreditam que só existe um lado, né? Das pessoas só são as gastadoras, mas não, existe aquelas também que são muito poupadoras. Então eu e o Thiago, a gente tinha um perfil totalmente diferente. Isso vale aí quem é casal e tá assistindo, pega essa dica pra vocês, viu? Gente, vou falar. O casal, ele vem, que nem o Thiago falou, da infância, a nossa família ensina um jeito pra gente de cuidar, de lidar com o dinheiro. Eu cheguei extremamente poupadora, então eu não tinha essa questão de ficar toda hora gastando igual o Thiago era, né? E isso gerou conflitos, né? Quando a gente fala Demais. sobre relacionamento, a gente fala sobre finanças, isso gerou vários conflitos na gente. E hoje nós falamos, você precisa gastar menos do que ganha. Só que para nós lá atrás isso não era claro. Poxa, se eu ganho 10, eu não posso gastar os mesmos 10, eu tenho que gastar menos para que sobre dinheiro, para que a gente alcance os nossos objetivos, faça os nossos investimentos, tenha a nossa tranquilidade. E eu lembro, 2016, 2017, foi o tempo que a gente começou a buscar mais esse conhecimento. Eu gastava todo o meu salário e às vezes até mais através do cartão de crédito. E você sempre aquela poupadora e sobrando dinheiro todos os meses. E eu falava assim, poxa, como é que a Carol consegue sobrar dinheiro e eu não consigo fazer desse jeito? A pessoa é extremamente poupadora. Extremamente poupadora. E também, por um lado, não é tão bom, tá? E tem que existir um equilíbrio. Às vezes, falar assim, mas eu tenho que poupar. Sim, poupar é bom, mas ao mesmo tempo também a gente precisa gastar. Gastar também é bom, mas com equilíbrio. Diferente aqui do Thiago, que na época não era bem assim. Então hoje, a principal ferramenta, a principal atitude que a gente tem que mudar para a nossa vida financeira, para você conseguir fazer os seus investimentos, é o quê? Gastar menos do que ganha. Então, o que a gente vê hoje nos nossos atendimentos, né, Carol? A gente vê alunas com bom poder aquisitivo, uma boa renda, só que o que acontece? Eu ganho 10, gasto 10. Aí eu ganho 12, gasto os mesmos 12. Ganho 15, gasto os mesmos 15. E aí não tem aquela sobra financeira, não tem aquela tranquilidade. E aí a gente sempre acha que precisa trabalhar mais para ganhar mais dinheiro e assim ter mais qualidade de vida. Só que a gente vê que a gente trabalha mais e, ao mesmo tempo, a gente gasta também o mesmo valor. Não tem jeito, a gente quer conforto. Então a gente acaba ganhando mais, você fala, não, mas aí eu vou mudar a minha vida financeira. Não muda. Se você não mudou a sua mentalidade, se você não leva a sério essa primeira atitude de começar a viver um degrau abaixo, quanto mais você ganhar, mais você vai gastar. Carol e Thiago, mas é muito simples falar, né? Porque parece realmente um clichê. Falar assim, você precisa gastar menos do que você ganha. Isso é óbvio, é sim. Mas no dia a dia da gente, se a gente no primeiro começar a priorizar as coisas que são importantes, a gente vai gastar sim sempre a mais aqui que a gente tá ganhando. E às vezes a gente fala assim, vou ganhar mais, eu vou gastar menos. Não, você acaba sempre subindo seu padrão, não tem jeito. Então a primeira regra, a primeira coisa que nós fizemos, a primeira atitude que nós fizemos é o quê? Gastar menos do que ganha. Se você tem uma fonte de renda extra, se você tem um aumento do seu salário, se você tem uma participação de lucro, utilizar essa diferença para você fazer os seus investimentos. E aí também mudar a rota do dinheiro, né? Ou seja, eu recebo o meu salário, já separo uma parte para os meus investimentos,
e o restante eu vou usar para pagar as minhas contas, pagar as minhas despesas. Então, parece simples, mas na hora que a gente vai colocar em prática, muitas das nossas alunas têm essa dificuldade. Então, essa é a primeira atitude que a gente mudou e que você também precisa mudar para ter mais qualidade, para ter mais tranquilidade com a sua vida financeira. Eu acho que vale lembrar aqui que às vezes as pessoas que estão assistindo, Thiago, vão pensar assim, eu vou começar a viver no degrau abaixo, mas aí eu tenho que diminuir minha qualidade de vida. Estão dizendo para eu começar a viver de um jeito que não vou ter as coisas que eu gosto, não vou ter meu lazer, mas não é bem isso que a gente ensina, né? E não foi isso que a gente fez também. Não necessariamente. Muito pelo contrário. Hoje a gente tem mais qualidade, a gente faz com que o nosso dinheiro trabalhe e aí, consequentemente, a gente tem mais tranquilidade financeira, mais segurança. Então, não é abrir mão do que você está vivendo, mas é você construir também o que você quer viver lá no futuro. Ou seja, você vai chegar com seus 50, 60 anos trabalhando na mesma carga de horário que você trabalha hoje, com 30, 40 anos. Então, essa é a primeira atitude que nós precisamos mudar. Viver no degrau abaixo para a gente ter qualidade de vida. Sobre essa questão da rota do dinheiro, eu acho que pode ficar também maiores exemplos, explicar mais no próximo episódio. Um podcast é sobre isso, né? Sobre Como isso, mudar a rota do seu dinheiro, ou seja, será que você está controlando o seu dinheiro da forma correta? Carol, vamos lá para a nossa cola aqui. Segundo, conversar abertamente sobre dinheiro no relacionamento. Esse daí é o grande problema das pessoas hoje no relacionamento. Agora todo mundo tá assistindo esse vídeo e fala assim, mas é impossível. Tá aqui o resultado, olha só. Depois que a gente começou a conversar abertamente sobre dinheiro, olha onde a gente chegou. Estamos até fazendo um podcast aqui falando sobre finanças para um monte de gente que vai assistir. E aqui eu vou usar um relato. Thiago endividado, Carol extremamente poupadora. Então a gente não falava sobre finanças, a gente não falava sobre dinheiro, na verdade, e a gente começou a falar sobre em 2017. A partir daí que a gente começou, quanto que você ganha, quanto é que você gasta, quanto é que nós ganhamos, quanto é que a gente vai investir, quais são os nossos objetivos. Então a gente começou a falar de uma forma mais natural sobre as nossas finanças, sobre os nossos investimentos, sobre os nossos objetivos. Eu acho que a conversa ela tem que iniciar pelos objetivos. Eu acho que é uma forma mais simples de você colocar as finanças em segundo plano. Sabe o que é? É que muitas pessoas, na hora que elas vão falar sobre essa questão de dinheiro, ou quando a gente tá falando isso agora, quem tá assistindo vai pensar assim, então a gente vai ter que conversar sobre dinheiro em si. Não Aí eu tenho que ficar cobrando ele, o que ele tá ganhando, onde é que tá indo dinheiro, tá gastando com o quê? E não é, na verdade, o assunto não começa por aí. O assunto começa com quais são os seus sonhos, né? Quais são os seus objetivos. Você sabe qual que é o sonho do seu parceiro? Qual é o seu objetivo em 2026? Sonho que você tem assim, um sonho que você fala assim, eu quero alcançar. Compartilhe aqui comigo, quero saber também. Morar na praia. Morar na praia. Então, 2026, já pensou fazer esse podcast aqui, direto assim, lindo, com o mar aqui? Então, começar pelos objetivos. Então, qual viagem vocês querem fazer? Qual carro que vocês querem comprar? Querem comprar casa? Querem ter filhos? Enfim, coloquem os objetivos e aí, através desses objetivos, como é que nós vamos alcançar? Aí vai entrar a questão do planejamento financeiro. Quanto é que nós recebemos, quanto é que nós gastamos, quanto é que nós vamos investir para alcançar aquele objetivo. E aí se torna mais fácil falar sobre finanças no relacionamento. É porque às vezes a pessoa pensa assim, vou falar só sobre dinheiro. Não, você vai falar sobre objetivos, sonhos de cada um. E aí o que eles vão fazer? Lembrando, gente, quando a gente casa, quando a gente mora junto, quando a gente decide estar com uma parceira, estar junto com ele ali, significa que agora vocês são um time. Então a gente tem que trabalhar como um time. Então se um tá indo bem no time, todo mundo tá indo bem. Então trabalharem juntos, como equipe, pensar como equipe. Então aqui o dinheiro é nosso, o patrimônio é nosso, são os nossos objetivos. É claro que às vezes o Thiago tem um sonho, né, diferente que do meu. Às vezes eu não tenho um sonho, o mesmo sonho. Ele veio desde criança com um sonho. Mas eu vou ajudar ele a conquistar esse sonho da mesma forma como esposa, ele vai também te ajudar nessa jornada juntos, como equipe, como um time, a também conquistar o seu sonho, o seu objetivo. Então eu posso falar que não existe o seu salário e não existe o meu salário. Existe o nosso salário. Não existe o meu objetivo, o objetivo dela. Existe o nosso objetivo. Então quando a gente começa a falar sobre finanças, sobre investimentos, quanto que a gente vai investir esse mês? Nós recebemos 20 mil reais todos os meses. Muito bom. Quanto é desses 20 mil reais a gente vai investir? A gente vai investir para quê? Para quais objetivos? E aí fica mais claro. Então você começa a controlar, ter um planejamento. Olha, janeiro a gente vai viajar para onde? Fevereiro nós vamos fazer o quê? Então a gente começa a conversar mais abertamente e se torna uma coisa sadia. E aí que entra também aquela questão de os dois sentar para conversar. Poxa, o que está acontecendo? Está usando muito cartão de crédito? Vamos colocar limites? Então, para que a gente possa alcançar esses nossos objetivos lá na frente. Isso, porque a gente sabe que
A mulher, ela tem também as coisas que ela gosta de fazer ali no mês, o homem também ele tem, né? O marido também tem as coisas que ele gosta de fazer ali no mês, vocês não vão deixar de fazer, mas vocês podem colocar limites, o que cada um vai fazer naquele mês para que vocês cheguem naquele valor final, que, poxa, a gente quer fazer sobrar isso aqui, a gente quer investir tanto, a gente tem nossas prioridades, mas é claro que vocês vão dividir aí o orçamento de vocês para que no mês todo, cada um ou outro possa fazer as coisas que gosta. Mas é importante o que o Thiago falou, e uma coisa que a gente faz aqui, que daí você pode chamar do jeito que você quiser aí também na sua casa, com a sua família. A gente faz a nossa reunião da riqueza. Então, uma vez por semana, a gente já sentou, fizemos nosso planejamento, e uma vez por semana a gente faz a nossa reunião da riqueza. Então, falar abertamente sobre dinheiro, viver um degrau abaixo, ou seja, gastar menos do que ganha, são duas atitudes extremamente importantes que nós fizemos e que nós ensinamos. E a terceira, essa aqui eu acho que é uma das mais importantes também. Aprendemos a dizer não para muitas coisas e para muitas pessoas. Mas eu acho que antes da gente começar a explicar um pouquinho sobre essa terceira, vale lembrar pro pessoal aqui que a gente está sendo patrocinado. A gente tem o nosso patrocinador aqui, que é a nossa mentoria Renda em Dobro, que ela vai ajudar você a aprender a investir de forma segura e justamente para viver de dividendos. Viver de dividendos. Então é um nosso acompanhamento personalizado e é individual, né, Carol? Totalmente personalizado. Individual. Então a gente vai olhar para a situação de cada aluno, situação de cada aluna, se ele precisa organizar as finanças, se ele precisa fazer investimentos, se ele precisa diversificar a carteira, se ele quer viver de dividendos, ou seja, é uma mentoria, um acompanhamento personalizado que nós fizemos. Então é o grande patrocinador aqui do Finanças em Dobro Cast. Exatamente, né? o episódio de hoje está sendo patrocinado pela nossa mentoria Renda em Dobro. Quero conhecer, Carol e Thiago, como é que funciona, quero conversar com vocês, quero fazer uma sessão para entender um pouquinho mais. Aqui embaixo no nosso canal, aqui também nesse vídeo, a gente vai deixar um link aqui do nosso WhatsApp. É só você clicar lá e conversar com a gente. Bom, vamos lá então para a terceira atitude. Agora, aprender a dizer não. Me conte uma coisa assim, às vezes alguma coisa que você deixou de fazer ou algum não que você disse para alguma pessoa. Você lembra, assim, alguma situação específica? Bem específico. Você falou assim, eu não vou fazer isso agora porque eu estou correndo atrás dos meus objetivos. Isso eu faço, gente, direto e faço até hoje. Eu acredito que quando a gente tem as nossas prioridades, é muito mais simples a gente dizer não para as pessoas. Mas é claro que você não vai dizer aquele não assim, extremamente na ignorância, não, mas você vai explicar para a pessoa. Só que aí também você precisa estar com bem claro na sua cabeça quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos. Aí na hora de você dizer não para a pessoa, você fala, não, peraí, se eu tô falar sim para essa pessoa, eu tô dizendo não para mim. Para mim. Então aí você começa a visualizar também quais são os seus objetivos. Por isso que é legal você ter na sua cabeça bem claro, porque fica simples, né? A pessoa vem falar alguma coisa para você e fala, olha, não, porque peraí, eu tô visualizando, eu quero morar na praia, eu quero fazer transição de carreira, eu quero às vezes comprar uma casa e tudo mais, então eu tenho outras prioridades, então fica mais simples dizer não para aquilo que não é importante agora. E eu vou falar uma coisa que nós dizemos muito não, por exemplo, nós estamos em processo de transição de carreira, em mudar para a praia, e o que a gente focou? Nós moramos de aluguel há mais de 16 anos e a gente falou assim, a gente não vai mobiliar toda a nossa casa ou a gente não vai comprar uma casa onde nós estamos, porque o nosso objetivo é o quê? Morar na praia. Então eu vou dizer não para algumas coisas, não vou mobiliar, não vou montar do jeito que eu quero, porque a gente sabe que a gente tem um outro objetivo. Então, dizer não para algumas coisas para que a gente alcance o sim daqui uns dias, daqui um tempo. Então vou dizer não para minha família, por exemplo, você empresta muito dinheiro para sua família, em contrapartida você não tem uma reserva de emergência. Em contrapartida, você não faz aquela viagem dos seus sonhos. Então, saber dizer não para muitas pessoas e muitas coisas vai fazer você chegar mais próximo dos seus objetivos. Ou seja, a gente pode falar o seguinte, quando eu digo não para as coisas que não são importantes para mim, eu estou me aproximando mais dos meus objetivos. Concorda? Exatamente, concordo. Tá? Então, se eu tenho os meus objetivos bem claros, eu consigo dizer não. Não para o meu chefe, não para aquela situação, não para aquele relacionamento. Quantas mulheres nós não atendemos que às vezes estão naquele relacionamento e não conseguem dizer não. Não conseguem dar um próximo passo nessa situação. O próprio emprego também, né? Exatamente. Quantas pessoas não conseguem dizer não para o próprio emprego porque
às vezes precisa pagar uma fatura do cartão, às vezes É super dependente daquele salário. E você tem que assistir os nossos episódios todos aqui para você aprender muito mais com a gente. Então, vamos reprisar as 3 atitudes que nós fizemos e que mudaram a nossa vida financeira totalmente? Primeiro, começamos a viver um degrau abaixo, né? Não é deixar de ter qualidade de vida, mas é priorizar as coisas que realmente são importantes para você. Conversamos principalmente a família, no relacionamento, conversar abertamente sobre dinheiro. É extremamente importante, isso aqui muda tudo. Começa a te dar até mais, eu vou dizer assim, mais incentivo quando todo mundo da família está ajudando. Na verdade, você vai mobilizando todo mundo. Eu lembro até meu pai. Meu pai tinha um patrimônio dentro da poupança e ele vai entendendo, poxa, filho, realmente a poupança não rende. Mas então as pessoas vão entendendo, até aquelas pessoas um pouco mais experientes vão entendendo e vão dando essa segurança para que também dê esse próximo passo nos investimentos. E aprender a dizer não para muitas coisas e pessoas que naquele momento não são prioridades para você, que vão te atrapalhar, ou seja, que vão deixar você ficar mais longe dos seus objetivos. Eu sei que você quer chegar sempre mais perto. E são atitudes que nós fazemos e executamos todos os dias, Quanto mais clareza você tiver, melhor serão os seus resultados. E falando em resultados, eu acho que a gente tem esse momento aqui, esse quadro, onde a gente compartilha alguns resultados de clientes. E eu queria trazer, lembra do caso do Salvador e da Cláudia, que eles vieram para a nossa mentoria? Um casal mais 60, que por mais de 30 anos ficaram na poupança lá na mão do gerente. E porque não tem jeito, é muito cultural, né? Muitas pessoas ainda têm esse conhecimento. Quando ela precisa de educação financeira ou ela quer fazer algum tipo de aplicação, né? Que as pessoas mais experientes falam, né? Não é nem investimento, fazer outras aplicações, ela vai procurar quem? O banco, né? E ela acaba ficando lá com o gerente do banco. Mas você que já está assistindo esse episódio, eu tenho certeza também que você vai se inscrever nesse canal para não perder nenhum episódio por aqui, nenhum conteúdo nosso. Você vai perceber que, poxa, você tem a gente aqui, Carol e Thiago, para te ajudar muito mais do que um gerente do banco. E foi legal esse caso, foi bem legal que era o casal da sexta-feira à noite. Nós fazíamos a mentoria deles, era umas 7, 8 horas da noite que nós fazíamos, né? E nós tiramos todo o patrimônio deles da poupança, a gente montou uma metodologia, ajudamos eles a investir do completo zero. Eles tiraram todo o dinheiro da poupança, depois aprenderam fundos imobiliários, ações, tesouro direto. Depois começaram a receber dividendos. Exato. E executaram, né, venderam um apartamento para investir esse dinheiro em fundos imobiliários para receber renda todos os meses. Exatamente, porque eles já estão, por isso que eu falo, o investimento tem que caber dentro da sua fase de vida. Então a gente montou uma carteira para eles, junto com eles, para que eles entendessem o que eles estão fazendo, para onde o dinheiro está indo, para que desse essa segurança, para que justamente deu segurança, né? Porque venderam até o apartamento para viver de renda. Porque já estão numa fase, já 60 a mais, né? Poxa, agora eu quero aproveitar. Então a gente já coloca dentro da carteira investimentos que vão fazer sentido para essa fase de vida. Eles precisavam já viver de renda, eles já precisam ter um dinheiro trabalhando para eles, porque já estão na idade, eles já vão se aposentar, eles querem aproveitar a vida. Então, para que ficar se preocupando também com ficar inquilino, né? Aluguel, manutenção, dor de cabeça. Já pensou você tá na sua aposentadoria lá e o inquilino fala assim, Carol, estourou o cano aqui do apartamento e você ter toda essa dor de cabeça. Então foi um caso muito legal, um casal que nós atendemos e que nós mostramos que mesmo tendo mais de 60 anos, eles aprenderam a investir com toda a metodologia e hoje vivem de renda aí dos seus investimentos. Exatamente, são super, como é que a gente fala dos investidores, porque a gente tem 3 tipos de perfis, que é o conservador, moderado e agressivo, eles são super agressivos, sofisticados, né? Tem fundos imobiliários, tem ações na carteira. Experientes e agressivos, né? Experientes e agressivos, gostei disso também. Eles tiraram quanto? Foi mais de 400 mil reais da poupança. Mais de 400 mil reais da poupança, fora o apartamento que eles venderam para investir em fundos imobiliários. E fundos imobiliários, você gosta desse tipo de investimento? Viver de renda, por isso que a gente fala que viver de dividendos. Mas quanto tempo você ficou na poupança? Eu queria que você compartilhasse. Lembrando disso toda hora. Eu gostaria que você compartilhasse, porque a gente fala para todo mundo sair da poupança, mas quanto tempo você ficou na poupança antes de começar a investir? 7 anos. Opa, mas teve gente também nos nossos canais. Inclusive, a gente também tem o nosso Instagram. Então, se quiser aproveitar também, conhecer um pouquinho lá do nosso Instagram também, o @finançasendobro, corre lá, que também a gente tá por lá. Conteúdo todo dia. 7 anos você passou longe? 7 anos, gente. Ele gosta de falar isso em todas as aulas. Mas a gente sempre fala, é melhor ter dinheiro na poupança do que não ter dinheiro poupado. Carol, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho aqui, conversar um pouco mais. Qual foi a pergunta que você recebeu mais essa semana? O que as pessoas vieram perguntar? Essa semana aqui, vou falar pra vocês, você aí deve ter também se preocupado muito
com essa questão do Banco Master, né? Todo mundo perguntou, até no nosso grupo das nossas alunas, a gente tem também uma mentoria de acompanhamento, e a gente tá o tempo todo ali auxiliando as alunas, sempre nesses movimentos, diferença de mercado, o que está acontecendo e tudo mais. E essa semana foi um vucu-vucu mesmo sobre essa questão do Banco Master. Né? Mas é aquela questão, você faz um CDB, o que é um CDB? Você empresta o dinheiro para o banco e o banco vai pegar esse dinheiro e emprestar para uma outra pessoa. Ele vai ganhar nessa diferença. Então, você é o banco, eu pego meu dinheiro, meus 10 mil, empresto para você vai me pagar 15% ao ano, só que você vai emprestar para a Maria cobrando 30% ao ano. Então o banco ganha nessa diferença. Só que o que estava acontecendo? O Banco Master ele estava pagando demais para mim. Então ele falava assim, Thiago, eu estou precisando do seu dinheiro, só que eu vou te pagar uma alta taxa de rentabilidade. E a gente sabe, a gente tem experiência há quase 10 anos já investindo, a gente sabe que não tem almoço grátis. Então o que acontece? O banco estava oferecendo muita rentabilidade e as pessoas estavam colocando grande quantidade do dinheiro. Tanto é que o banco veio à liquidação, ou seja, como se fosse um processo de falência. Ele não dá conta mais de honrar os compromissos dele, então foi decretado liquidação pelo Banco Central e aí as pessoas tiveram que acionar o FGC. Por isso que é importante investir com conhecimento, saber para onde está indo o seu dinheiro, o que está acontecendo. E além disso tudo, não tem como eu te falar que tudo não tem risco. Vai ter risco sim, mas quando você tem esse conhecimento, você consegue administrar esses riscos. Mas para isso precisa ter esse conhecimento, buscar pessoas realmente que entendem do assunto. É por isso que a gente sempre fala, quanto mais rentabilidade você quer ter, mais riscos você vai correr. Então a poupança tem riscos? Tem, até a poupança tem risco. Por que a poupança paga pouco? Porque você consegue tirar o seu dinheiro a qualquer hora, é um investimento moderadamente seguro, então ele não vai render muito. Agora quando você começa a investir em ações, fundos imobiliários, né, investimento exterior, claro, esses investimentos eles vão pagar mais, vão ter mais rentabilidades, mas você precisa ter mais conhecimento. Não é que é arriscado fazer investimento, é arriscado fazer investimento se você não tem conhecimento. Então esse foi o nosso quadro que a gente vai deixar fixo agora. São as perguntas que a gente mais recebeu na semana. E foi justamente essa Banco aqui Master. Sobre o Banco Master. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, deixa aqui nos comentários. Tá? Então é importante a gente falar sobre esse Banco Master porque foi o tema da semana passada e está sendo o tema dessa semana. Muitas pessoas tendo que acionar o FGC, mas essa é uma outra história, um outro motivo de um podcast. Como teve muitos vídeos que saíram sobre isso, estão saindo, né, sobre isso, algumas pessoas realmente estão ficando um pouco assustadas, porque aí justamente ela está investindo ali no banco que ela tá, tinha que ele estava distribuindo justamente esse CDB, e aí ela fica preocupada. Mas agora você não tá mais, que a gente acabou de explicar, mas se você ainda ficou com dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Então deixa suas dúvidas para que no próximo podcast a gente possa responder as suas dúvidas aí. Então, pergunte sobre investimentos, sobre organização financeira, sobre relacionamento também, né? Pode aproveitar. Pode aproveitar. Aqui pra Coloca o dedo, senta o dedo, se inscreva, compartilhe e também siga a gente lá no @Finanças em Dobro, lá no nosso WhatsApp também e no nosso Instagram. Então, a gente se vê no próximo podcast e a gente espera você para estar junto com a gente e colocando as suas dúvidas para que a gente possa responder com muito mais tranquilidade, muito mais segurança. Até o próximo episódio.